Oi, oi. Eu sou a Marcélia Amaral, sou terapeuta sistêmica, cofundadora da Escola da Plenitude e trabalho com as constelações familiares. Quem já assistiu aos 2 episódios aqui no Pode Ser Cast sobre o relacionamento com a mãe e o relacionamento com o pai, já percebeu que são relacionamentos que trazem grande impacto para as nossas vidas. E se você quer aprofundar nas constelações familiares e fazer movimentos de alinhamento de liberação para a sua vida, eu faço um convite para que você acesse o nosso site, aescoladaplenitude.com.br, e faça o nosso curso Jornada Sistêmica. É um curso prático, com exercícios, meditações, alinhamentos, para que você encontre uma nova forma de lidar com a sua história e o seu sistema familiar. Fica o convite e venha com a gente nesse processo de consciência e liberação. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que já se inscreveu em nosso canal. Para você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito. Para você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras, o nosso muito obrigado. E, é claro, agradecemos também aos nossos parceiros publicitários. E na noite de hoje, estamos muito bem acompanhados. Não é mesmo, Michele Vale? Boa noite, Renato Leandro, tudo lindo? Boa Tudo noite, lindo? gente boa! Sejam muito bem-vindos a mais um Espiritualidade Além das fronteiras da religião e do preconceito. Sempre muito bem acompanhados, né, Renato Leandro? Exatamente. Costumo dizer que temos essa sorte. A frase que me remete para o episódio de hoje é uma que eu uso bastante na minha rotina, no meu jeito debochado de ser, odeio drama, mas faço. Hoje nós vamos falar que trauma não é drama. Muitas vezes carregamos enganos que nos mantêm presos a dores antigas sem perceber o que está nos doendo, né? O que está machucando. E no episódio de hoje, nós recebemos a Evelyn Rose, mentora, psicanalista, escritora, para uma conversa profunda e transformadora. Vamos explorar como reconhecer e curar as marcas que a vida deixa na gente. Então, prepare-se para expandir sua consciência e descobrir novos caminhos de libertação. Seja muito bem-vinda à nossa bancada virtual, querida Evelyn. Olá, pessoal, boa noite. Gratidão por me receber. Vamos hoje conversar, então, um pouquinho mais sobre a cura do trauma e da criança interior e desmistificar alguns mitos conectados a esse assunto, que ele tem muita coisa inovadora que pode ajudar você a sair realmente e começar a se curar. Renato Leandro, você viu que eu fiquei aqui praticando o Rose e ainda saiu meio que, né? Não, eu acho... Rose. Rose. Exatamente. A intenção mas foi boa. Ficou
ficou bom. Porque não é fácil. Eu já tinha errado, né? Eu pensava que era Ross, e não é nada disso, né? É Evelyn Ross. Ross. Muito bom, muito bom. Evelyn, é um prazer recebê-la aqui, para a gente conversar um pouquinho a respeito do trabalho tão bonito que você realiza. E eu gostaria que, inicialmente, você falasse sobre aquele processo, que é o processo dos primeiros passos, quando a espiritualidade, normalmente, ela nos provoca, e aí a gente começa, muitas vezes a gente pensa um pouquinho e fala, nossa, eu não quero muito ir por esse caminho, minha vida está tranquila, está segura, mas aí a espiritualidade vem chegando, aí a gente começa, né, a dar os primeiros passos nesse caminho. Então eu gostaria que você falasse para a gente como que foi para você, como é que foram esses primeiros passos, né, nesse mundo da espiritualidade. Isso. Eu acredito, assim, que é difícil a gente querer encontrar Deus, né, ou algo mais profundo na nossa vida, se tá tudo bem, ou tá, tipo, ou tá aquele gostosinho, mas não tão gostosinho, mas tá ainda indo. A gente só vai querer encontrar Deus se algo tá muito ruim. E esse algo muito ruim é o trauma, né? Muitas vezes a gente não sabe o que é. E às vezes a gente pode falar que é a noite escura da alma. Então, para mim, foi uma noite escura da minha alma, que realmente eu tinha escutado dentro de mim que a vida que eu estava levando, eu estava vendendo minha alma. Era uma frase que vinha para mim, tu tá vendendo tua alma, e tu precisa se reencontrar, se reconectar. Então, foi através... Só que como eu fui educada com religião e tudo, eu tive aquela fase cética, né? Tipo, não quero religião, mas também não quero, né? A nada com nada. E aí, quando eu entendi que tinha um outro caminho, né? Que eu podia trilhar um caminho de encontrar o sagrado, um sentido mais profundo da minha vida, foi quando eu saí de um trabalho que eu tinha 10 anos, né? Uma década trabalhando, e eu resolvi trabalhar com terapias holísticas, né? Com cura, e realmente minha vida estava passando por uma noite escura da alma. Então, eu não tinha muita escolha, sabe? Algo me empurrava em prol de um sentido mais profundo na minha vida. Então, realmente, a minha trajetória, ela não começou com criança interior, ela não começou com trauma, ela começou eu querendo me reconectar com algo mais profundo, né? Então, isso é muito importante eu trazer aqui para vocês, porque realmente acho que a gente começa com algo mais profundo, depois a gente vai entrando em outras camadas, né? De cura. Você comentou essa questão de outras camadas. Talvez seja aquele momento em que a gente vai se acomodando no sentido de encontrar o seu espaço que está reservado para você, né? Está reservado para nós. Você vai se acomodando naquele espaço que, na verdade, é seu, e aí você trabalha de uma forma mais intensa uma determinada área da espiritualidade. Isso. E você tem um trabalho que é bem reconhecido nacionalmente, em que você fala sobre a chamada criança interior. Né? Aí a gente fica pensando assim, será que eu tenho que cuidar dessa criança interior, né? Afinal, eu já sou adulto, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse entendimento de como é esse processo da gente como adulto, a gente tem que ter esse cuidado, né? Com a criança interior. Isso. Então, esse é um trabalho, na verdade, ele é um trabalho bem complexo, né? O trabalho com a criança interior, ele tem muitas camadas. As pessoas que normalmente têm uma aversão a esse trabalho, elas não entendem ou não foram bem instruídas. E a minha missão aqui no Brasil é instruir melhor essa complexidade. É muito profunda, porque tem muitas subpersonalidades, né? E uma das subpersonalidades que a gente tem é a criança interior. E ela é uma realidade. Ela não é uma ilusão, ela não é uma fantasia, ela não vem só em meditação. Ela é uma realidade biodinâmica do nosso corpo. Então, tudo aquilo que a gente reprimiu, negou, rejeitou pela sociedade, pela educação dos pais, isso é certo, isso é errado, não sei o quê, pela cultura, tudo aquilo que a gente engoliu, todas aquelas emoções, elas vão para um porão escuro, né, da nossa biodinâmica energética que passa pelo corpo. E isso é criança interna. Então, a criança interna não é um pensamento, eu tenho, será que eu tenho? Não, todo mundo tem, porque a gente é construído como se fosse aquela boneca russa, a matrioska, né, que é uma dentro da outra, a gente é construído de dentro para fora. Então, a criança interior é o nosso núcleo de vulnerabilidade. Então, todos nós temos,
E ao longo da vida a gente vai construindo defesas, guardiões e outras subpersonalidades que abafam a criança interna, né? Que podem abafar devido ao trauma, fragmentação, a cultura. Ai, mulher tem que ser assim, homem tem que ser assim, homem não pode chorar, entende? Então, assim, um especialista de criança interior dos anos 80 que já faleceu, o John Bradshaw, ele traz que, tipo assim, imagina que é um adulto, né? Ele já é adulto, ele já faz coisa de adulto, ele tem dinheiro de adulto, mas dentro tem uma criança ferida. Então, às vezes, dependendo da vida, das circunstâncias, da nossa rotina, ela vem, né? E ela vem como? Ela não vem agradável, ela não vem feliz, né? Ela vem como algo que é desconfortável, algo que tu sente uma imaturidade em você, você sente algo que não amadureceu, você vê um ato falho, você grita com alguém, né? Quem é mãe normalmente percebe, poxa, acho que eu tô ferida porque eu tô reproduzindo um padrão com meus filhos, sabe? Então, ela nunca vai vir, sabe, gente, num lugar gostosinho. A gente quer que ela fique gostosinha, então tem um trabalho. Então, a gente vai ter que perguntar, o que aconteceu comigo? Né? O que aconteceu na minha infância? E essa é a pergunta mais difícil de ser respondida por muitas questões culturais, questões de dogma, de moralidade, de tipo, posso ou não posso mexer nisso, né? Posso ou não posso falar mal da minha mãe? Vou falar mal do meu pai? Sabe? Então, tem muita coisa que fica por trás. Então, realmente, eu digo que é um trabalho, tipo, sabe rock and roll? É tipo assim, é o show da espiritualidade, trabalho rock and roll, é o trabalho com as sombras, né? E eu precisei encontrar essa criança interior como? Justamente, eu tava rezando no banheiro, tava mó, assim, mal, né? Eu superior, me mostre o que tá acontecendo comigo, porque eu tinha muita vontade de me curar. E aí eu tive uma visão, assim, como se fosse tipo, uma visão na minha frente. Eu tava num momento de muito sofrimento psíquico e emocional. E aí ele falou assim, meu superior falou assim, Evelyn, olhe o que você acreditou quando você tinha 6 anos de idade. E aí veio toda a minha família, né, toda aquela disfunção, tudo aquilo. E eu olhei para aquilo, né, como uma observadora, né, meu super mostrando pro meu ego observador, e ele disse assim, você acreditou que você era responsável pela sua família, pelas coisas ruins que aconteciam lá. E é isso, essa crença que co-criou a tua realidade até agora. E daí, gente, naquele momento, foi a primeira vez na minha vida que eu tive autocompaixão. Eu não sabia o que era isso. Aí eu disse, gente, então a gente cocria a realidade, a cura da criança interior muda a realidade, então eu preciso estudar isso. Então, assim, eu não tinha estudado isso. E aí começou a vir sincronicidades, pessoas mandando livros para mim, estuda isso aqui, sabe? Pessoas assim, Evelyn, Evelyn, me dá curso disso. Eu nem sabia direito. E aí eu comecei a ser dragada pelo inconsciente coletivo e precisei ir na minha sombra nos outros. Até hoje tô essa. Então, assim, foi uma coisa assim, que não foi eu que escolhi. Eu não fiquei assim, eu vou escolher trabalhar com isso. Eu fui escolhida para trabalhar com isso. Então, foi um impulso, né? Eu, né, meti a louca do eu superior, ele me deu, e aí, a partir disso, eu tive que ir obedecendo os comandos. Não é uma jornada fácil para mim, né? Eu acho que todo dia eu carrego um nível de tensão enorme, né? Porque eu carrego muitas pessoas, elas se sustentam no meu trabalho, né? Muitas pessoas deixaram de tirar a própria vida com trabalho no Instagram gratuito. Então, eu sei a responsabilidade que eu carrego, mas é algo muito importante da gente falar, sabe? E é a metáfora, é a analogia mais palpável da gente entender um pouco mais sobre como a nossa infância coletivamente, né? Os brasileiros sofreram, né? Não foi só uma criança, não foi só 2 crianças, né? Mas como essas crianças, elas precisam ter uma voz e encontrar uma cura, sabe, gente? Né? Trazer esses fragmentos que ficaram, né? O que ficou reprimido, né? Qual a emoção que eu podia ter na minha casa? Eu, por exemplo, não podia ter nenhuma, né? Tinha que ser estoica, né? Mas, então, assim, pude ter raiva? Não pude. E se eu não pude ter raiva, o que isso mudou na minha vida, né? Que trauma é esse? Né? Então, a criança interior, ela traz muito insight pessoal, insight coletivo para nós e uma possibilidade da gente mudar mais rápido coletivamente, sabe? E co-criar uma realidade, claro, melhor, né? Com menos projeção, com menos repetição, com menos reencenação traumática, né? Então, é por isso que a gente precisa cuidar da criança. Porque ela existe, todo mundo sabe no fundo. Todo mundo meio que sabe. Aqui, eu tô imatura. Aqui eu tô pensando como uma criança de 5 anos de idade. Se a pessoa começa a refletir
sobre como ela está vendo a vida em alguns níveis. Só que como é um campo que causa vergonha, né? Tem muita gente, para de ser criança, né? Ou se supera rápido, né? Bota uma máscara rápido de curada. Como é um campo que tem vergonha, né? Tem muita vergonha de entrar num lugar aqui, tipo, opa, isso aqui não foi bem elaborado. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem o trabalho, ou fogem do trabalho, ou até mesmo podem encontrar profissionais que não sabem trabalhar com isso, que podem envergonhar mais uma vez aquela pessoa. Porque quando a gente vai falar de criança interior, a principal emoção que a gente vai lidar é a vergonha, né? Então, por isso que é um trabalho tão importante para a gente trabalhar coletivamente, né? Porque quanto menos vergonha tóxica a gente tiver, mais a gente evolui como humanos mesmo, sabe? Espírito nem se fala, né? Mas como humanidade, liberar a vergonha tóxica que a gente recebeu na infância, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente vai entrando nesse assunto. bem basiquinho. Bem basiquinho. Não, bem basiquinho, só que não, né? Você disse do seu Instagram, é um material que eu acesso diariamente, inclusive vai aparecer aqui no rodapé, o Instagram, porque é isso mesmo. Tem coisas ali, insights, informações que nos ajudam no dia a dia, e eu vou, não, sem querer comparar, mas já comparando, nós entrevistamos um sheik há alguns meses atrás, talvez até um ano atrás, e eu disse na época que ali ele tinha um dicionário islâmico, de tanta informação que tinha ali de A a Z. Eu vejo a tua página muito dessa forma, o Evelyn. Tem informação ali de A a Z e de coisas práticas que a gente pode auto-aplicar. Então, eu imagino mesmo que você faça esses resgates humanos diariamente na sua vida. Sim. Uma coisa que eu queria deixar aqui, para que a gente entenda bem. Toda dor emocional, ela vem dessa criança, tem como raiz essa criança ferida? Ou não necessariamente? Não necessariamente. A criança interior, ela está numa camada do nosso inconsciente pessoal. E dessa vida, né, por exemplo. Mas nós carregamos dores ancestrais, traumas transgeracionais, dores coletivas. Nós somos todos um sistema nervoso, né? Nós somos uma rede interconectada. Mas eu tenho minha porta e minha porta fecha e eu tenho esse partido e eu acredito nisso. Então, a gente tem muito essa mente que separa a gente. Mas nós temos um sistema nervoso que ele carrega informações que até um estudioso do trauma coletivo, Thomas Rubel, ele trouxe, né? Milhões de anos de vida tá em ti, né? A gente carrega milhões de anos de vida no nosso sistema nervoso. A gente carrega vida e morte, vida e morte, vida e morte. Então, sim, nós temos uma criança, que é nossa, daí isso é muito bacana, a gente curar essa criança, é a coisa mais fácil que tem. O mais difícil é a gente começar a olhar para os traumas transgeracionais e os traumas coletivos. Isso é mais difícil, porque daí a gente vai olhar para o sistema. Então, sim, tem a nossa dor pessoal, mas tem uma dor que é uma dor empática, que pode vir de uma sintonia coletiva, né? De que o meu irmão aqui do meu lado não está feliz, né? E se tu não for um psicopata, um sociopata, e tu estiver um pouco conectado contigo, né? Se tu não for nenhuma dessas características, tu vai sentir um pouco de dor emocional. Só de estar vivo. Porque só de estar vivo, a gente vai olhar para o nosso irmão ao lado e vai ver, poxa, ele está ali na rua, né? Ou, poxa, essa pessoa não está numa boa condição de vida, né? Então, a gente vai ter, sim, a nossa dor da criança, né? Mas a gente também vai carregar traumas transgeracionais de mãe, de pai nas nossas células e segredos familiares, né? Então, que é o trabalho com as sombras. Então, nós temos todo um processo de, tipo, começar a diferenciação, né? O que é meu, né? O que eu posso processar em mim, e o que é um trauma coletivo ou uma dor transgeracional que eu posso, sim, daí fazer ferramentas, né? E cura, para me diferenciar e processar só a minha parte, né? Para não sobrecarregar o sistema, né? Porque só um mestre mesmo iluminado, ele consegue pegar muitas dores mais fortes e processar, e ainda assim o corpo físico pega, né? Então, o nosso corpo, ele não foi feito, ele é muito sensível para processar tanta dor, né, de todo mundo. Né? Por isso que a gente tem que cuidar com a compulsão de salvar os outros. Porque a gente realmente tem que olhar para dentro, para as nossas próprias dores, e isso é o mais difícil, né? Porque a gente aprende a olhar para fora. Então, é mais fácil eu projetar minha dor lá fora
e dizer todo mundo é um coitado e eu não. Eu sou salvador, então. Né? Então, esse trabalho de se apropriar de, tipo, isso é minha vulnerabilidade, eu preciso integrar e digerir ela, porque esse trabalho de cura da criança interior é sobre eu me aproprio daquilo que eu posso digerir. Como se fosse uma comida mesmo, sabe? Eu não vou comer uma coisa e esperar que o Renato ou a Mi digira, né? Eu vou comer um Mac, ó, digere aí pra mim. Vai dizer, cara, tu que comeu? Né? E a dor nossa, pessoal, muitas vezes a gente tá indigesto com aquilo e projeta no outro, né? Quer que o outro se cure, mas, na verdade, mesmo que o outro se curar e se dar bem, fica uma coisa mal resolvida na gente. Porque daí é a nossa dor pessoal. Então, a gente tem a única jurisdição do inconsciente, né? É a gente digerir o nosso material sombrio. E esse material sombrio tá na criança. Então, esse é o principal, assim, de energia, de mudança de vida, é o material pessoal. Né? Então, por isso que a gente precisa olhar para essas projeções, né? O projeto que eu tenho que salvar o mundo, né? E aí, o que tá por trás disso, sabe? Então, mais ou menos, não sei se eu respondi tua pergunta, sabe, Mi? Mas esse assunto assim, sabe? Sim. É por aí. E fazer a integração dessa sombra, né? Porque a gente rejeita, né? Isso. Muitos processos não olham para essa sombra, porque como se fosse algo só algo ruim, e não necessariamente, né, Evelyn? Então, tem uma coisa que se chama que o Jung trouxe, né, as fases alquímicas, né, e claro que é um trabalho muito complexo, né, quando tu vai ler os livros dele, até os caras que estudam ele, é uma coisa terrível. Mas uma coisa que me marcou foi que, tipo, ele falou assim, não foi bem ele, mas foi um estudante dele, que eu não vou lembrar o nome, que falou assim, aquilo que é, tipo, vamos supor assim, o rejeitado, aquilo que é não quero mexer nisso, aquilo que é ai, que vergonha, ai, eu fiz isso aí, não vou falar com ninguém, eu tô com vergonha disso, ou aquilo que parece descartável, é ali que tá o tesouro. Então, normalmente, quando a gente vai trabalhar, a gente quer, eu quero trabalhar com as minhas pessoas, né, que eu tenho poder, né, a gente quer muito trabalhar com a parte boa, né, às vezes até na terapia a pessoa chega querendo arrasar, né, tipo... Sim. E aí, aquilo que é nojento e aversivo é aquilo que tá a cura. É ali que está a cura, né? Que a gente chama a prima matéria, que é a matéria primordial, né? Para mudar o inconsciente, eu preciso entrar na prima matéria, mas para isso eu vou ter que cuidar das minhas aversões egóicas, né? Às vezes tem um sonho, né? Ai, eu sonhei, ai, não posso, ai, isso é uma coisa horrível, né? Daí tem a moralidade do ego. Acorda, ai, que horror, eu sou isso, sou um demônio, sabe? Mas ali, naquele sonho que tu não conta para ninguém, ali tem algo importante. Então, sim, vai ter uma versãozinha do ego, e até mesmo se ele for moralista e não entender nada de jurisdição de inconsciente, ele vai, não vou levar isso para terapia, entendeu? E aquilo que ele tem nojo é o que ele deveria levar para terapia, né? Isso já é minha dica para vocês. Aquilo que eu tenho vergonha ou muita vulnerabilidade, deixa eu ver com quem eu posso falar. Óbvio, todo mundo vai acolher? Não. Todo psicólogo ou terapeuta tá pronto? Não. Porque daí vai depender dos filtros de crença, do quanto a pessoa desceu na sombra dela, entendeu? Do quanto ela, né? E isso é muito interessante, porque eu tava com uma cliente, ela falou assim, ai, Evelyn, isso aqui tá nojento. Ela sentiu um nojo dentro dela, ela disse, fica nisso, sabe? Fica no nojinho. E aí ela queria sair, entendeu, daquilo. Somaticamente, né? Ela sentiu no corpo, né? Uma coisa assim, gordurosa, sei lá, grudenta, ela até falou, eu falei, fica nisso, cara, fica um pouco. E eu fiquei com ela, né, naquela aversão, e aí ela soltou a aversão e na hora disse, ai, tô bem mais leve, sabe? Então, às vezes, aquilo que o ego, né, às vezes até uma sensação mesmo, não é só um pensamento, é tipo, ai, eu tô sentindo algo ruim, não quero ficar com isso, sabe? Esse lugarzinho assim, meio chatinho, incômodo, esse lugar é onde tá a prima matéria. Né? É onde a gente não quer olhar. Né? Então, isso é muito importante para falar, né? Porque isso nem fui eu que falei, né? Foi Jung lá, não sei quantos mil anos atrás, mas assim, eu pude ver na minha prática, comigo ou com os outros, assim, na minha frente, que é onde. É daquele, sabe, que tipo assim, no detalhe, sabe? Aquilo que não é legal, aquilo que não é bom, aquilo que não é moralmente correto, é ali que tá a cura. Né? Não é em outro lugar. Isso, assim, quando a gente vai falar de criança interior, né? De trauma, de sombras, né? Na sua jurisdição aí.
né? Então, isso que eu acho isso fascinante, né? Eu acho isso fascinante. Não sei vocês, assim, mas isso me fascina. Sim. Você sabe que aí é fascinante isso. Eu estava lembrando aqui tem um texto do Fernando Pessoa, né, que você comentando que as pessoas evitam, né, falar daquilo que elas consideram ruim. Eu pensei isso, eu cheguei até a sonhar com isso. Não é possível, eu vou apagar isso da mente, nem vou comentar com ninguém. Meu terapeuta, jamais, né? Por quê? Porque eu não sou isso aí né, que eu vi, o que eu sonhei, o que eu senti, né? E aí o Fernando Pessoa tem um texto dele que ele fala assim, ó, todos os meus amigos são campeões em tudo, mas eu não. Eu tantas vezes reles, mesquinho, às vezes eu tenho preguiça de tomar banho. E aí vai o texto. Então é aquela coisa assim, todo mundo aí, nossa, é incrível. As pessoas são incríveis. O mundo é feito por pessoas incríveis. Eu observo as pessoas, né? Então é isso, as pessoas escondem, né? Na verdade, não é que elas escondem, elas não querem entrar num caminho que é a cura, que é o que você bem colocou. Às vezes você entrar em contato com aquilo que você considera algo que pode trazer uma vergonha, como você colocou, pode ser o caminho, né? Para você reencontrar, né? Deixar a sua mente saudável. E eu queria, dentro aí desse caminho que você está comentando, entender como que você trabalha essa ideia com as pessoas. Quais são as técnicas que você utiliza? Como que funciona o trabalho de alguém chegar, né, até você e falar, Evelyn, eu não sou campeão em tudo, não. Meus amigos são, aí eu tô vendo todo mundo aí, né? Mas eu admito. Eu sou um estrupiado. Eu sou estrupiado. Eu sou uma pessoa comum e eu quero me ajudar, né? Como que você trabalha isso, né? Então, gente, eu gosto de trabalhar muito pela educação, né? Porque eu acho que às vezes a pessoa tem que ter um repertório, né? É claro que, por exemplo, eu ainda hoje atendo, né? Eu tenho eu atendo assim 1 a 1 e tal. Tem alguns clientes que estão comigo há 2, 6 meses, tem cliente que está comigo há 5 anos. Eu atendo pessoas, né? Não consigo atender muita gente, porque eu faço esse trabalho minucioso, mas eu dou aula, né? E aí eu tenho o método SCI, que foi uma metodologia que eu juntei, que eu juntei os conceitos espirituais, como o superior, né? Conceitos também da espiritualidade, da ciência, como o sistema nervoso, e uma educação da psicologia das subpersonalidades, que é um conhecimento que ele não tem em faculdade. Hoje no Brasil não tem nenhuma faculdade que tem esse conhecimento de como se constrói uma personalidade. Então, aí, porque como é um trabalho complexo, eu preciso saber que personalidade foi criada, né? Qual é o trauma. Então, hoje em dia, em atendimento, eu trabalho com a escuta, né? Como uma terapia comum, e com as ferramentas de cura da crença interior, né? Com as ferramentas que vão chegando, ferramentas somáticas, que são ferramentas do sistema nervoso. Então, convida a pessoa para sentir, né? O próprio corpo, né? Rastreio com ela isso. E também ensino isso no SCI, né? Eu vou ensinando, tem essa metodologia minha que eu já estou, acho que 2, 3 anos com algumas alunas, né? A gente vai indo juntas, porque é um trilhar, assim, sabe? É um trilhar muito amoroso e com muita paciência, porque a gente vai descobrindo também. Porque a gente vai estar tocando, quando a gente fala de crença interior, a gente vai estar tocando num dos traumas que tem um monte de profissionais que não quer tocar, que é o trauma de desenvolvimento. Que é um adulto que tem uma imaturidade de criança. Que, tem muita gente assim, sabe, gente? Tem gente bem sucedida, tá? Porque não quer dizer que tem imaturidade emocional que eu não possa dar bem nos negócios. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, assim, é um trauma complexo, é um trauma que requer energia, é um trauma que requer estudo, e era o meu trauma. Então, era o que eu precisava. Então, eu tive muita vontade de me curar, né? Me autocurar e também para eu ficar atenta se algum profissional ia me entender e eu não... Então, como é algo muito complexo, hoje em dia eu trabalho com as ferramentas da fisiologia, com a psicoeducação, né? Que é esse lugar de eu explicar como funcionam os gatilhos, e sempre instrumentalizando o cliente ou a aluna, né? Eu tenho um livro, O Segredo da Crença Interior, que é um livro que tem os conceitos principais disso, né?
que daí muita gente se fascina. Depois tem a Academia Shadow Work, que é o portal com várias meditações, que tem todos esses campos, né? Campo fisiológico, vou trabalhar com as meditações. Campo de subpersonalidades, tem outros. Porque esse trabalho de redescoberta da subpersonalidade, das sombras, ele é muito complexo. Então, sim, dá para trabalhar na terapia, e eu trabalho, né? E ajudo outras pessoas também a trabalharem, né? Se especializar nisso. Eu adoro, eu acho que é bem complexo. E também tem um portal para quem quer meio que se autocurar. Porque chega um ponto que a pessoa diz assim, meu Deus, eu vou em vários terapeutas e ninguém me entende. Ou, como hoje eu li uma pessoa aqui no meu direct que falou assim, ninguém quer ir comigo lá dentro. Vai para terapia e fica meio na superfície, não, porque às vezes o terapeuta, ele fez a faculdade, né, mas ele não entendeu como é que é a jurisdição do inconsciente. E aí, quando tu não entende qual território tu tá pisando, tu fica cauteloso, não quer entrar lá dentro, que vai que entrar lá dentro também me afogo, entendeu? Então, por isso que é um conhecimento que ele é muito complexo, né? E eu, quando eu comecei a descobrir ele, me aplicar, eu vi, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá certo, né? Hoje em dia, muita gente vai ali dar talha comigo, sabe? Ó, nossa, apliquei, tô melhor, nossa, meus atendimentos melhoraram. Às vezes a pessoa nem fez meu curso. Às vezes ela só leu meu livro e diz, nossa, apliquei, já os atendimentos melhorou. Porque, realmente, eu quis entender como era o mapa do inconsciente. E eu não encontrei todos os lugares. Isso, meu super já falou para mim, tu não sabe tudo lá. E eu disse, tudo bem, mas tu já sabe bastante, né? Tu já sabe o suficiente, porque a gente vai ter que ir trilhando certos méritos espirituais para abrir as portas no mapa, né? Então, isso é uma coisa que eu fui percebendo, assim, como se fosse um joguinho mesmo, né? Quando tu tem que desenvolver algumas virtudes, porque senão tu vai para a próxima frase. Vai para a próxima fase. Senão tu não encontra a jurisdição e dá tudo errado. Então, quando a gente vai mexendo no inconsciente, a gente tem que desenvolver algumas resiliências e virtudes, né? Algumas curas, para abrir os mapas, né? Então, hoje em dia, eu trabalho dessa forma, né? Com o corpo, né? Corpo, mente. E se a pessoa tá aberta, sabe, Renato e Mi? Porque às vezes a pessoa não tá aberta para uma espiritualidade sem dogma. Se ela tá aberta, algumas pessoas falam assim, Evelyn, me ensina como rezar, me ensina como se conectar com o superior. Tem aluna, né? Tem cliente que chega e eu, beleza. Se a pessoa não tá aberta, já vai na igreja católica, eu nem toco no assunto. Eu fico só numa esfera mais fisiológica, cognitiva, psico, né? Educação, né? Porque é isso, né? Porque eu vou ter tipo, gente de tudo que é religião, né? Gente de tudo que é... Mas, assim, tem pessoas que ficam mais curiosas. Quando a pessoa tá mais aberta, aí vai lá eu, né? Faz assim, faz assado, faz assim, cuidado com isso. Mas é isso, assim, né? Porque eu gosto de todas essas áreas, mas hoje em dia eu fico mais na parte mesmo, não tão espiritual, assim, né? Não tão logo no campo da conexão. Claro que eu acho que tem mas mais cuidando desse veículo, né? Se esse veículo ele guarda muito trauma, ele precisa, né, liberar, né? Tanto é que a teosofia falou, né, que o ideal para um canal ser iluminado é não passar por trauma da infância. Um livro teosófico ali, eu disse, fodeu. Vixe. Mexe com o eletromagnetismo, porque desalinha os chakras, estraga toda a aura da pessoa, entendeu? Então, só de mexer aqui um pouquinho, já tô melhor, já fico mais afiada, né? Então, hoje em dia eu tenho essa missão de, tipo, trabalhar mais na parte da fisiologia mesmo, mais a parte, né, da educação, da educação trauma-informed que eu falo, né? Você tem as ferramentas ali, então você individualiza, na verdade, né, Evelyn? Você vê o que você acessa com cada pessoa. Aí, você me disse uma coisa agora que me chamou a atenção, né? Existe muita gente bem-sucedida, cheia de traumas. Sim. Existe, e pessoas, assim, maduras, né? Maduras de idade. Sim. Existem, assim, exemplos, assim, que você pode nos dar, não de pessoas, tá? Mas de situações e comportamentos que pode ser um indicativo desses traumas? Sim, de trauma. Sim, um dos indicativos é eu não posso parar. Eu não posso parar, entendeu? Essa pessoa não disse, não, se eu parar, não dá dar, quem paga as coisas sou eu não posso parar. Parece que é por causa do dinheiro, né? Realmente, não é. É trauma. Porque o trauma, ele tá no sistema nervoso. Então, o trauma tá na fixação de uma resposta do sistema nervoso. Então, vamos supor, tu vê uma pessoa assim que tá sempre gritando com todo mundo. Tipo, cachorro latindo. É trauma.
Tu tá sempre gritando com todo mundo, poxa vida. Ou, não, tudo bem, tudo bem, tudo certo. Tá tudo certo sempre. Trauma. Ou, não posso parar, tô sempre correndo. Tô correndo. Trauma. Então, assim, trauma é uma fixação numa resposta do sistema nervoso. Então, assim, o joguinho fica estranho pra pessoa. Por quê? Vamos supor num joguinho de xadrez, né? Ou tem a rainha e o rei, certo? O rei e a rainha são mais poderosos, né? A rainha é mais que o rei, porque a rainha pode ir para todas as direções enquanto ela quiser. E o rei tem duas direções. Então, para eu ser rei ou rainha, eu tenho que ter várias direções. E nessas direções de vetores, eu tenho que ter várias respostas no meu sistema nervoso. Todas elas são ótimas. Porque para o sistema nervoso, o importante é sobreviver. E o trauma faz com que a gente fica fixado numa resposta. Então, eu tô sempre fugindo. E se um dia eu não posso fugir, um dia eu tenho que enfrentar, né? Ou eu tô sempre apaziguando, que eles falam em inglês que é phoning, né? Que é tipo bajulando. Então, assim, tudo bem, vou bajular alguém, né? Pra não me roubar, né? Tipo assim, chegou o ladrão, né? Então, assim, o trauma, ele tem uma fixação numa resposta energética do sistema nervoso, que gera um comportamento. Então, por isso que muitas vezes eu digo assim, não tem nada a ver, tu pode ter um monte de trauma e ter dinheiro. Tem nada a ver, eu já atendi um monte de gente com muito dinheiro, cheio de trauma, não resolvido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E tu pode também ter um monte de trauma e não ter dinheiro. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sabe? Então, assim, mas o que é? Uma fixação. Se eu tô sempre fixada numa resposta, eu não sou mais rei e rainha. Eu não tenho mais nem livre-arbítrio. Faz sentido, gente? Porque eu não vou ter livre-arbítrio. Enquanto eu tenho um tema não curado, eu vou ter um gatilho, o gatilho vai me impulsionar energeticamente, eu vou ter um comportamento, né? Então, assim, não é sobre ser perfeito, sabe, gente? Não é sobre ser rei rainha, mas é sobre eu observar a minha vida, né? E aí eu vou dizer, por que eu tô sempre fugindo, né? E não enfrentando? Ou, por que eu tô sempre lutando e gastando energia? Porque também sempre enfrentar e buscar a gente para ficar bravo o tempo todo. E aí o John Bradshaw fala, né? A gente tem, muitas pessoas traumatizadas têm um vício nas próprias emoções, né? Que eu acho que os antigos falam, né? Cuidado com os vícios nas próprias sensações. Então, se eu tô sempre viciada em adrenalina, ou tô sempre viciada em um extremo relaxamento, sem nunca ter energia para nada, então o trauma é um problema energético. Trauma é assim, é um monte de energia guardada, que não está curada, e isso gasta o chi da pessoa, a prana da pessoa. Né? O Thomas Rubel, ele traz um conceito bem legal, que é o dark chi. O chi da vida, o prana, ele se torna dark, ele se torna escuro. Ou seja, tem um prana que ele está com energia, mas ele está denso. Né? Então, isso é o trauma. Né? Então, a gente vai ver os comportamentos fixados das pessoas e a gente vai dizer, qual é o lugar de fala dessa pessoa? Né? Tem uma história por trás. Por que esse corpo ele não pode enfrentar? Ou por que esse corpo está sempre apaziguando? Ou sempre colapsando, dissociando? Ou por que esse corpo ele está sempre enfrentando sem parar? Então, isso ali que mora o trauma, nessas respostas fixadas. E a cura do trauma ou da criança interior é eu poder fluir na vida e ver o que a vida me pede, ver se eu dou um passo para trás, um passo para frente, enfrento, fujo, luto, apazigo, finjo de morto. Essa é a cura. É não estar fixado em nenhuma resposta. Poder usar todas as respostas de acordo com a jurisdição do inconsciente. Então, aí a gente vai vendo, assim, muito na gente, né? A gente pode olhar dentro da gente, né? Quais respostas que a gente gosta mais, quais respostas que fizeram melhor para nossa sobrevivência, sabe? E sem julgar. Aqui eu me dei melhor fazendo isso, né? Só que chega num ponto na vida adulta que a pessoa diz assim, eu quero algo na minha vida e para conquistar aquele meu desejo, eu tenho que agir diferente. E aí que a pessoa começa a pensar, porra, tem alguma coisa errada. E aí é o trauma, entendeu? Ali, quando ela quer mudar algo, para ela atingir algo, aquele algo, ela teria que mudar a personalidade. Mas para mudar a personalidade, eu tenho que sair da fixação, né? Eu tenho que tirar o incômodo. Exato. É sempre no desejo do ego que a pessoa percebe. Opa, precisa mudar, tem alguma coisa que tem que mudar, né? Então... Eu tô chegando aqui à conclusão, Renato Leandro, que o mundo tá cheio de traumatizados. Será? Inclusive essa que vos fala.
Tá cheio de traumatizado, gente. Não, eu achei a explicação e a gente encontra, né, Perfeito. pontos de convergência entre todo mundo, nós, né? Por quê? Porque existe um grau de previsibilidade do comportamento que o trauma gera. É como se você falasse assim, não, aquela pessoa, eu sei como ela vai reagir. Eu estava pensando exatamente nisso. Eu sei como que ela vai agir. É porque o trauma retira da pessoa a dinâmica da vida. Isso mesmo. Retira a dinâmica da vida. É uma morte, né? Isso. Ela não vai reagir naturalmente diante de uma situação. Não. Previsibilidade. Ela tem aquele padrão de resposta. Então eu já sei. Vai ser sempre assim. Ou lá na ponta ou lado de cá. E aí você colocou uma coisa, um elemento aí, que achei fantástico também. Qual é? Que muitas vezes você colocou o elemento do desejo. Que é, poxa vida, olha, eu tô vendo uma coisa ali que me despertou interesse. Sei lá, uma paixão, uma determinada atividade, né? A pessoa fala assim, olha, eu quero aprender a tocar um instrumento. Isso aí tá, olha, eu tô ligado, vidrado nisso. Aí eu percebi que as ferramentas que eu tenho aqui comigo, sabe, não me possibilitam, porque o meu mundo tá esquisito. Aí ela começa a olhar para si. E aí ela fala, não, peraí, eu acho que tem alguma coisa errada comigo. Será que só agora eu percebi? Então essa coisa do desejo, da vontade de realizar alguma coisa, de sair dessa inércia, né, do dia a dia. Tarará. Então eu achei fantástico isso. E como a Michele comentou, todos nós temos traumas. Os graus são diferentes. Nós temos aquele comportamento em que as pessoas falam assim, eu vou falar uma coisa ali para ele, mas eu já sei até o que ele vai falar. Essa previsibilidade. Então, a dinâmica da vida, o trauma retira, né? E que loucura isso, hein? Isso mesmo. Enquanto ela... Desculpa, pode falar, Evelyn. Não, é isso mesmo, a vitalidade, né? A energia de vida. Fica no Dark Chi, não é que não tem energia. Por isso que é um trabalho energético. Não é que não tem energia, tem energia. Todo mundo tem muita energia, todo mundo tem energia infinita do sagrado. Então, o que está acontecendo com as pessoas que elas estão com, sei lá, com 30 anos e não estão com energia? 20 anos com não tendo energia? Né? Eu mesma, quando eu tinha trauma não resolvido, eu não tinha energia. Né? E as pessoas diziam, nossa, que preguiçosa. Não é isso. Era alguma coisa, alterou minha energia. Né? Então, o que altera a energia da pessoa é o trauma não resolvido. Né? E daí se torna a sombra. Né? Então, é um trabalho energético. Na tomada. Vamos colocar esse rapaz, essa pessoa na tomada aí. Isso. E como que a gente passa trauma adiante, né? Porque a gente tem o trauma e eu sou mãe, então eu percebo que tem uma tendência muito a você repetir e às vezes eu falo muito alto, para não dizer aqui para a audiência que eu grito, então eu falo muito alto. E às vezes eu chamo a atenção da minha filha. Filha, você está falando muito alto. Por que você está gritando? Ela fala, mãe, aprendi com você, você fala desse jeito. E olha como são as coisas. A gente aprende, a gente replica, mas incomoda. E a gente incomoda quando está no outro, né? Quando está na gente, a gente... Então, mas olha que coisa incrível, né? Você falando sobre isso, a Evelyn comentou, a gente tem a possibilidade de resolver essa questão do trauma. Beleza? Está resolvido. Só que aí você vive coletivamente. Isso. E aí, como que a gente resolve essa questão coletiva, né? Como é que eu vou abraçar o mundo aí e falar, olha, vamos, né? Como é que eu vou, né? E aí, qual é o caminho para que você possa ter essa convivência? Como a Michele comentou, é isso que ficou bem evidente. Além dessa coisa coletiva, tem a ancestralidade, né? Isso. Nós somos o resultado de antepassados de pessoas, e nós somos o que está hoje aí, né? Nós somos a melhor versão, entre aspas, porque é uma versão atual. Né? Então, por exemplo, a Michele tem a filha dela, e aí, por consequência, vai seguindo, as gerações vão chegando e vai junto essa coisa do DNA, do emocional, enfim. Então, é claro que se a gente for pensar nisso também, o peso aumenta muito, né? Então, mas eu entendo isso.
né? Mas eu acho que tem que aumentar o peso, porque assim, eu comecei a perceber que, eu quero ficar leve, eu quero ficar leve, eu quero ficar leve, sabe? Cara, eu acho que não. A gente veio aqui para densificar um pouco, porque quando a gente densifica e corporifica, a gente começa a ver o que está no nosso, o que está no meu alcance hoje, né? Como eu posso tornar a vida dessa pessoa que está na minha frente mais agradável? Como eu posso cuidar dessa parte minha, que está com impulso, né? Então, assim, é bom a gente densificar, sabe? É bom a gente sentir um senso de responsabilidade coletiva, porque daí a gente percebe que, poxa, investir na minha cura, investir no autoconhecimento, dar uma parada, não é só por mim, é por muita gente. Quando eu deixo de criar um impulso destrutivo contra mim, ou impulso destrutivo, que pode ser em menor grau ou maior grau contra o outro, algo muda no campo. Então, por isso que realmente a gente vai sentindo um peso, mas ele não é ruim, sabe? Ele é um chamado, tipo, vamos viver no aqui no agora e vamos fazer no aqui no agora algo bom com a nossa existência, sabe? Vamos tentar ver o nosso irmão do lado, assim, não só o nosso umbigo. Então, a cura do trauma, ela tem uma coisa muito do grounding, né? Do aterramento, né? Da comunidade, dos nossos recursos, o quanto a gente pode ajudar um ao outro, sabe? Às vezes a gente pode dizer, mas nem é muito, mas se todo dia tu fizer um pouquinho, dá uma coisa boa, não precisa fazer um grande salvamento, né? Mas todo dia tu cria um microambiente ao teu redor. Gesto, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente se sobrecarregar um pouco. Tá, tem gente que não vai querer, né? Vai querer ficar leve, às vezes a pessoa fica leve e vai pro vício, entendeu? Mas tem gente que, tipo, não, deixa eu ficar um pouco densificada, porque o que tá acontecendo aqui comigo? Né? Deixa eu densificar, corporificar. Então, a cura do trauma tem muito a ver com sair desse estado dissociativo, esse estado anestesiado, né? Que é esse estado de morfina coletiva que tem, assim, vamos flutuar. E vir para a terra e vir para o corpo, cara, isso dói, sabe? Corporificar a existência dói, porque não é fácil todo dia estar vivo, né? Às vezes tu vê assim, poxa, e aqui eu não posso ir, aqui eu não posso, eu tô olhando algo errado e eu não posso fazer algo por isso, eu vou ter que deixar aí, né? Então, tem um aprendizado em densificar, né? Porque eu já tive muita dissociação, então eu era assim, quero ficar leve, sabe? Mas na verdade eu estava traumatizado, eu queria ficar no mundo lá de Nárnia, da morfina, né? Que a gente diz que a dissociação é uma coisa, é um estado que o corpo desconecta da mente e o corpo começa a emitir coisas que é tipo a morfina, entendeu? Então a gente não sente nada. Então, isso é muito importante, a gente sair da anestesia, né? E sair da anestesia dói, né? E aí a gente começa a sentir menos amortecimento, sabe? Não tem tanto amortecimento. Então, é uma maneira de viver. Tem gente que vive de outra forma. Nossa, tem muita gente que vive de outra forma. Tem curadores que vivem de uma outra forma, todos anestesiados, estão sempre felizes. Eu não sei o que eles fazem para viver tão feliz, mas eu não. Tem dia que eu tô feliz, tem dia que eu não tô feliz. Porque quando tu vai escutando tantas histórias, né? Tantas biologias sofridas, tanto sofrimento que tem, sabe? Tanta desinformação e tanta gente também avacalhando com o outro que, cara, é difícil, assim, sabe? Tu tá sempre 100% feliz, assim, sabe? É uma coisa que não tem. Então, eu acho que carregar um pouco essa complexidade faz parte de quem quer ser um shadow worker, né? Que eu digo que é o trabalhador das sombras, né? É quem quer ser, porque não tem como tu tá sempre leve. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com o pesado, sabe? Eu percebo que as pessoas querem ficar muito leve e elas querem fugir da gravidade e acabam fazendo, desculpa entre nós, acabam fazendo uma cacaca, né? E aí eu digo, não tenta fazer cacaca, fica um pouco na realidade para te ver, daí tu para de errar tanto, né? Então, Mas olha só, eu fico vendo. E parece aí, por também exemplo, que a gente não sente a vida, né? Porque quem tá sempre paz e amor, você não tá ali, né, degustando a vida na real, na verdade. Não é só açúcar, tem sal, enfim, a dinâmica. Tem E outros no processo, temperos. então, e no processo da cura do trauma, de repente, olha, poxa vida, que legal, resolvi. E aí, poxa, mas eu tô tão leve agora que eu saí daquele estado, né? E aí eu percebo que o que você está falando é o seguinte, tudo bem, você saiu, mas será que você não quer continuar nessa dinâmica? Porque tem outras pessoas que não saíram. Tem outras pessoas que ainda estão ali, estão convivendo com você. Será que você não pode, né, entender nessa dinâmica? Ou seja, a sua convivência com essa realidade, com pessoas que ainda não conseguiram,
também faz parte da vida, essa convivência, né? Então tem esse Isso. aspecto também, que é o que você está colocando, né? Bom, eu já consegui, então agora eu vou movimentar essa roda. De que forma? Auxiliando outros. Isso. Só que auxiliar, às vezes, é pesado. Poxa vida, será? Eu posso encostar aqui, né? Eu poderia. Eu né? poderia. Então, aí fala, não, peraí, então vamos movimentar. Porque esse movimento é o que a gente percebe, porque o mundo é hostil, o mundo é pesado, o mundo mesmo, Isso. eu curei o trauma, maravilha, mas o mundo tá aí, o mundo, Isso. outro dia o sol nasceu e vem tudo de novo, aquele peso e o movimento vai, Isso. né? Então, legal isso, ou seja, é a coisa que, aí, eu quero entrar na questão da pergunta sobre a sombra, porque você bem colocou, às vezes a sombra é uma força também, né? No sentido de que eu não posso ignorar, ou seja, ela tá aí, ela existe, então o sentido de sombra, ele é amplo. Isso. Ele é amplo, ele vai além da coisa só do trauma, daquele universo ali do trauma. Muitas vezes ele pode ter força, né, na dinâmica da vida também, né? Isso. A sombra, ela tem energia. Se tu quiser entender da sombra, não importa qual sombra seja, qual aspecto teu, né? O que é a sombra? A sombra é aquilo que o ego não entende, não reconhece ainda, né? Às vezes, aí quando a gente vai despertando, o ego vai ficando consciente da sombra. O ego sempre vai ser empobrecido. O ego nunca vai ter energia. Vamos supor uma atriz, né? Ela vai fazer um filme. Daí a gente diz, nossa, que atriz ruim. Por que a gente diz que ela tá ruim? Porque ela tá plastificada. Porque ela não trouxe uma sombra, ela não trouxe uma corporificação do personagem, ela tá meio plástica. Então, o personagem, o ego, ele é plástico. Mas a sombra, ela tem densidade, a sombra, ela tem nuance, né? A sombra, ela tem muita vida. E aí, sombra é para tudo. Vamos supor, sou uma boa menina, né? Sou trabalhadora, estudei, tive filho, fiz tudo certinho. Fiz tudo certinho, Evelyn. E não tô feliz. Não tô feliz, Evelyn. O que tá acontecendo comigo? Vamos lá ver. Vamos lá ver a sombra da pessoa? Reprimida na infância. A mãe falou que ela não podia se sujar na lama. Ela começou a correr e a mãe disse que ela estava correndo que nem um garoto. Ela foi incentivada para fazer coisas de menina e tudo que ela era de menina, ela não foi incentivada. Aí tem um monte de vitalidade na sombra e agora ela tá cheia de moral e ela tá toda perfeccionista. E daí ela tá toda agora presa no CrossFit, entendeu? Mas ela não tá feliz. Daí a gente diz, nossa, mas ela tem dinheiro, tem família, tá com um corpão e foi pra terapia com a Evelyn. Essa aí eu inventei, tá, gente? Não existe. Mas o que é? É a sombra, né? Ela tem alguma coisa que ela não é tão boa menina, né? Ela tem uma agressividade, ela tem uma ambição, né? Talvez ela comprou o sonho de alguém, né? Talvez ela teria que admitir, cara, eu não quis ter filho, nunca quis ter filho, sabe? Então, assim, isso é da sombra. E aí, quando a pessoa, tipo, solta, eu nunca quis ter filho, pronto. Soltou a sombra. Aí a relação com o filho dela melhora, sabe? Daí, quando ela, poxa, que saco essa vida que eu nem quero. Na verdade, eu queria só comer um monte de McDonald's, engordar e não fazer CrossFit, sabe? Então, assim, a sombra é todo o oposto e tudo aquilo que tem que trazer energia e traz algo de vontade de viver, né? Então, assim, tem a parte da pulsão da morte, né? Tem as sombras da morte, né? A pulsão de morte que a gente pode tatear, né? Aquilo ali tem, e no trauma tem muito isso, né? O que já morreu, que eu tenho que deixar morrer, né? Qual aspecto meu preciso enterrar, né? Qual aspecto meu eu preciso ressuscitar? Porque é isso, entende? Quando a gente entende que nada é estático e a psique tem um dinamismo, a gente percebe que o trauma pode, por exemplo, às vezes tira uma parte muito doce da pessoa, uma parte muito vulnerável, né? E aí, se ela vai se curando, ela se permite ser vulnerável, ela integra na personalidade uma vulnerabilidade linda. E daqui a pouco ela se torna uma outra pessoa mais feliz, né? Porque uma pessoa que nunca tá vulnerável, como é que ela vai estar? Ela vai estar, vai fechar a cara, eu tô acima de vocês, seus, né? Vocês são, né? Se torna uma ditadora. Então a gente vê muito isso como uma imagem de sucesso. Já reparou? Os ditadores em tudo, né? Mas a psique, ela tem dinamismo e a sombra tem dinamismo. Então, toda vez que minha vida paralisou, eu tô rejeitando uma energia preciosa, né? Então, eu preciso começar a integrar essa sombra, eu preciso descobrir o que é. Pode ser uma criança que deixou de sonhar, pode ser, tipo, eu segui um script, falaram que eu ia ser feliz assim, e, na verdade,
nem era minha subjetividade, nem era meu self verdadeiro, sabe? Eu criei toda uma fachada para o outro e não era para mim. Então eu criei uma vida para o outro e todo mundo tava, que vida linda. Eu fiz isso. Eu criei uma vida que era para minha família. E todo mundo, e eu tava extremamente infeliz. Né? Então, assim, quando a gente entende que tudo bem, eu errei, criei um script, eu segui um script, mas depois tu pode sair do script. E para sair do script, eu preciso o quê? Integrar minha sombra, porque dali eu vou ter a minha autenticidade. Ali eu vou ter que fazer minha digital, entendeu? Psíquica. Aí eu vou dizer, tá, era isso que faltava na minha vida. Nossa, era isso aqui. Né? Ou eram esses aspectos, né? Então, por isso que é um trabalho extremamente complexo. Porque cada pessoa tem um tipo de bagagem dentro de si. Né? Tem um tipo de caixa de Pandora, né, presa que quando abre, o que está acontecendo aqui, né? Então, mas é energia. Então, se tu trabalhar com a sombra, tu volta a ter energia. Isso é a clássica, né? Então, assim, se eu tô com pouca energia, tô reprimindo algo. Porque gasta muita energia suprimir, entendeu? Nosso sistema nervoso gasta muita energia. A Debbie Forte, que foi uma pessoa também que trabalhou com as sombras, ela explicava que era tipo a metáfora da bola, né? Se tu pega uma bola de piscina e empurra para baixo, fica empurrando, e daqui a pouco a bola volta. Então, se eu tô sem energia, eu estou usando energia para suprimir um aspecto meu. Né? E aí, muitas vezes, aí a gente pode trazer também o trabalho do Dr. Gabor Maté, que ele fez um trabalho de estudar qual era o tipo de personalidade que tem doença autoimune e câncer. Tipo, tudo que um monte de gente está tendo agora. E aí ele descobriu várias características, tipo, muita responsabilidade, ser boa menina, nunca dizer não, suprimir a raiva, sentir raiva errado, eu preciso carregar o mundo nas minhas costas, entendeu? Então ele descobriu crenças e um traço de personalidade. No livro O Corpo Diz Não, eu tenho ele em inglês, When the Body Says No, né? E isso também tem a ver com a sombra. Então, o quanto eu reprimo a minha agressividade saudável por causa do coletivo. O que é ser mulher, o que é ser homem. O homem pode ter raiva, a mulher não pode ter raiva. E quando eu reprimo esses aspectos, eu gasto minha energia. E quando eu gasto energia, eu fico sem energia, entendeu? Aí daí meu chi, né, meu prana fica dark. Então, por isso que trabalhar com as sombras requer que o terapeuta, né, ou o profissional, o facilitador, ele também trabalhe nas suas próprias sombras. E sai da moralidade, né? Sai daquele juízo do que é certo, do que é errado, porque a gente vai trabalhar na jurisdição, daqui a pouco, de uma explosão de fúria, ou de uma grande energia. Mas, assim, uma boa dica para todo mundo que está, né, assistindo aqui quem eu queria mandar lá para aquele lugar, nos últimos 7 dias que eu não mandei naquele lugar, e que se eu fizesse um exercício imaginativo agora, eu vou mandar aquela pessoa lá para aquele lugar e falar mal dela, senão ia voltar energia. Porque às vezes a gente reprime pela socialização, né? Então, tem a socialização, né? Tem as máscaras sociais e tem a sombra. Né? E a sombra é toda essa energia que está reprimida. Renato Leandro? Tá vendo, Oi? Renato Leandro? Como é bom não reprimir? Eu tô. Renato Leandro, você está prestando muita atenção no que ele está dizendo, Renato Leandro? Você eu tô entende prestando porque atenção. eu mentalmente falo, vai se para as pessoas. Porque acha pouco. Eu acho é pouco, eu falo. Eu acho é pouco, vá se lascar. É porque assim não vem aqui tirar minha paz, não. É porque você fazer repreender a si mesmo, segurar, né, essa energia sua, o que acontece? Ela suga, né? Ela suga você. Que loucura isso, né? Você reprime e ela suga, ela puxa toda a energia. E você fica sem energia, não fez aquilo que a dinâmica da vida pedia. Você está entregue. Você está entregue. Está entregue. Está entregue. E a gente percebe também, quando você fala essa coisa de sombra, né? Que tem um sentido amplo e profundo. Mas essa semana mesmo, eu estava pensando sobre isso, vendo um texto da Clarice Lispector, que ela falava sobre vícios
né? Que ela fala, tome cuidado com o vício que você está retirando da sua vida. Ele pode ser o pilar aí que te manteve em pé até hoje. Você vai tirar isso aí, vai acabar você. Então, pegando isso e interpretando de uma forma ampla, aquilo que você evita, aquilo que você... ali tem alguma coisa, sabe? Então, se você entrar pelo caminho de achar que é o que você falou, não, eu sou uma pessoa que não tem, né? Não tenho traumas, eu, inclusive, não tenho vontade de mandar ninguém para aquele lugar, né? Ou seja, ao contrário de mim que tenho e mando, mas o Leandro reprime. Tá? Eu não me estresso com nada, é trauma. Porque a pessoa que não... nada... É impossível, né? É então, impossível. Se nada atinge a pessoa, ela está dissociada. Se ela está dissociada, ela tem trauma. Ela é dragada pelos mundos espirituais horríveis. Eu já fui. Porque quando tu tá dissociada... Porque assim, só como é que eu vou me proteger energeticamente? Vou rezar? Não. Reze não. Eu fique corporificada. Porque daí tu não vai ser dragada por nenhum inconsciente arquetípico maligno. Então assim, essa dissociação, né? Então, assim, eu posso não sentir nada, nada me afeta e pode ser uma dissociação. Isso é resultado do trauma. Eu era essa pessoa. Eu era uma pessoa que, tipo assim, as pessoas dizendo, meu Deus, que essa... Sabe? Parecia chapada de tanta dissociação que eu tinha. Então, nada me afetava. Se nada me afeta, é muito perigoso. É muito perigoso, porque eu não sei onde dói, daí eu não sei o que fazer. Então, nem lá, nem cá, né? Eu estou sempre com raiva de todo mundo os extremos, né? Mas os extremos, se eu não tenho nada, tô morfinada, né? Então tem trauma. Então, o trauma, mas é isso que são compensações psicológicas, é o jeito que o inconsciente está se defendendo de algum tipo de dor, né? E aí o Dr. Gabor Maté fala, não é sobre o vício, não é um mau caratismo o vício, né? Pergunte para ele que dor que ele está fugindo. E aí, lá no Gabor Maté, ele entrevistou pessoas com heroína, né? Que, sei lá, injetava heroína e falaram assim, nossa, foi a primeira vez que eu senti um abraço de uma mãe. Então, assim, é tão profundo, sabe? É tão profundo esse negócio do vício com a falta de mãe, falta do cuidado materno, né? Tem que estar muito atrelado. Esse cuidado materno mais profundo, não um cuidado de tipo, eu dei comida para ti, educação. Né? Esse acolhimento. Então, essa falta de acolhimento, né? Muitas vezes que vem desses traumas transgeracionais de tipo, não pega muito na criança, não vai mimar a criança, né? Essa falta de acolhimento, essa falta de hold, né? De me pegar. E esse trabalho aconselhador é muito lindo. Eu dou muitas práticas, assim, de acolhimento, de autotoque, né? Crio muitas meditações, porque eu tive essa falta. Então, eu fiquei viciada em dar pro outro. Eu fiquei fazendo projetos tão lindos, assim, eu fazia tão amoroso, sabe? Depois você escuta uma meditação. Aí vocês vão dizer, nossa, olha, essa é a outra faceta da Evelyn, que é uma faceta mais amorosa minha, mas porque dei com amor, porque quando eu fui dando, também me senti dada, né? Então, e aí a gente precisa isso, né? A gente precisa, quanto mais a gente se acolhe, mais a gente sai dos vícios. Então, uma boa bengala, né, para sair dos vícios é eu começar a me acolher, começar a ter autocompaixão, autotoque, ir para um lugar bem carinhoso comigo mesma, porque aí eu vou ter menos necessidade de compulsão alimentar, menos necessidade de algum tipo de vício, né? Então, sempre o vício, ele substitui um colo de mãe. Né? Se a gente olhar assim, fica bem mais fácil, tipo, o que eu tô buscando no vício, né? Eu tô buscando algo gostosinho, né? Então, o que me faltou lá atrás? Então, por isso que é tão profundo, sabe, gente? Mas também por isso que é aquele lugar da vergonha. Ué, mas eu sou um homem grande, eu já tenho 40 anos, eu preciso de um colinho de mãe, sabe? Então, assim, não, é sério, mas eu sou uma mulher bem-sucedida, eu já tenho 40 diplomas, eu preciso de... Entende? Aí tem um ego, assim, você meio que se apega ao personagem sem conseguir cuidar dessa dor mais profunda, né? Que é a falta de mãe, que é a falta de cuidado materno. E, Evelyn, tá botando da mãe e o pai. Não, calma, gente. Porque é o corpo da mãe que regula a criança. É o corpo da mãe, né? E se esse corpo está traumatizado, esse corpo não teve disponibilidade, por qualquer motivo que seja, vai haver trauma. Vai haver falta de autorregulação emocional. Vai haver uma vulnerabilidade do trauma, tá? Experiência própria. Você estava falando do acolhimento, né? Você assistiu a Amélie Poulain?
Sim, várias vezes. É muito isso, né? Uhum. A falta de carinho mesmo, de atenção, do abraço. Quando o pai ia examinar a filha, ele achou que ela tivesse um problema cardíaco, porque aquilo fazia disparar o coração, porque era o único momento que ela era tocada pelo pai, né? É muito lindo aquele filme, é. Uhum. E como que a gente às vezes também acha, Evelyn, que às vezes é só o grito que traumatiza, né? Mas a falta de carinho também. Sim. É porque, na verdade, o que eu poderia falar para os pais e mães, né, preocupados? Ai, meu Deus, eu traumatizei minha criança. Calma, tá, gente? Eu também, eu tenho um filho, já gritei. Mas não é o grito, é a reparação. Se eu reparo, né, se eu digo assim, poxa, filho, me excedi um pouco, né, tava um pouco transtornada com outra coisa, isso não tem a ver contigo, eu reparo a relação, isso não vai gerar um trauma. O trauma ele vai gerar se eu nunca reparo a relação. Se eu não reparo a relação, né? Eu sempre tenho razão, porque eu sou a mãe, uma entidade por cima da criança, aí eu vou traumatizar a criança. Se eu não sou questionável, eu vou traumatizar a criança. Mas se eu sou questionável, esses dias o Pedro falou para mim, meu filho, ele tem 8, quase 9 anos, ele falou assim, mãe, você está invalidando a minha realidade. Era uma coisa simples, eu falei para ele, mas ele falou assim, o frango tava com gordura, mãe. Eu falei, não tava com gordura, porque eu que piquei dele, você está invalidando a minha realidade. E aí eu, cara, eu tô invalidando a realidade dele, de repente tava com gordura assim, eu que não vi. E eu falei, desculpa, filho. Sabe uma coisa simples, assim, tipo, extremamente simples, ele jogou contra mim. Mas por que ele falou, você está invalidando a minha realidade? Porque eu falei várias coisas e ele escutou. A mãe não gosta quando invalida a realidade dela, porque isso é um trauma, né? Gaslighting, quando uma pessoa diz, não, isso não aconteceu, não foi assim, não, isso é só tu que pensa assim. Isso isola a pessoa fica toda errada. Então, quando ele falou isso, eu disse, tudo bem, teu frango tinha gordura. Eu posso ter errado. Cara, que bom, que bom. Então, o trauma gera pela não reparação. E a cura do trauma tem a ver com a reparação no vínculo. Né? Então, quando às vezes eu vou atender alguém, eu erro, alguma coisa que eu não sei, às vezes todo mundo que chega, ela vai dizer, poxa, Evelyn, isso tu me falou, fiquei meio mal. Eu digo, cara, que bom que tu me falou isso, porque minha intenção foi essa, mas eu posso diminuir minha energia e falar, sabe? Então, eu preciso entender que a reparação no vínculo, ela é importante, porque daí o filho vai dizer, nossa, minha mãe me gritou, mas ela reparou comigo, ela falou que errou, e depois ela baixou a voz e eu vi que ela tá se esforçando para ficar melhor. Sabe? E aí a pessoa não vai se traumatizar. A traumatização ocorre se o vínculo é retirado. Né? Se o vínculo é retirado. Quando a gente diz assim, não vou mais falar contigo, né? Tratamento de silêncio. Aí vai começar a haver uma traumatização no vínculo. Porque daí ela vai dizer assim, tem muita condicionalidade aqui dentro de casa. Se a mãe ou o pai é muito condicional com a criança, né? Só gosto de ti quando tu tá bem. Só gosto de ti quando tu é uma boa menina. E nunca vou acolher quando a criança está na expressão autêntica dela, de raiva ou qualquer coisa, quando há muita condicionalidade dentro de casa, então vai haver uma tendência traumática de reencenação lá fora. Daí, provavelmente, a criança cresce e aí atrai abusador para o campo, por causa disso. Então, sim, a gente vai errar. Pai e mãe vai errar, porque a gente se estressa, carrega muita demanda, mas se eu tô disposta, não tipo assim, me chicoteando, eu acho que tem que ter uma dignidade quando eu admito o erro pro filho, né? Ó, errei, e deu. Não vai botar o filho pra te punir, não, eu errei, eu aceito, tá pronto. Realmente o frango tava com gordura. Não precisa também tu sair do posto de mãe e de pai, né? Isso que as pessoas não entendem, não é tu, eu errei, vem me dar chicote. Não é isso. Eu errei e eu vou restaurar. Então, há uma dignidade de pai parental em admitir um erro e restaurar o vínculo com o filho. Isso para todo mundo. Eu errei, mas eu continuo sendo sua mãe. Exatamente. Entenda. Isso, eu errei e eu vou melhorar e eu vou, né? E aí a pessoa investiga dentro de si o que faz ela errar tanto, mas essa reparação dela não causa nenhum trauma. Não vai ser o gritinho que vai causar o trauma, entendeu? Mas vai ser tipo... Na verdade, você colocou assim, né? Essa reparação, que é a própria dinâmica, né? Isso. Ou seja, eu aceito, eu errei. E eu vou expor. Olha, eu errei. Você tinha razão.
A santificada Vossa Majestade Mãe erra, né? É. Tem essa questão também, né? E segue a dinâmica, né? A dinâmica da aceitação. Não é fácil, não é fácil. Ô, Evelyn, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso episódio. E já fica o convite. Nós gostaríamos muito que você voltasse. Desculpa. É que ela comentou do livro, eu ia falar que se ela tiver o livro ali próximo para ela mostrar pra gente. Tenho, peraí. É porque assim, ó, gente, no meu Instagram tá o livro digital, tá? Ah, tá. Tem o PDF, tem o PDF versão Kindle e o áudio. E mais um monte de bônus. Então, o PDF, ele tem vários bônus, várias práticas somáticas para quem está interessado, explicações, meditação de cocriação. E aí, isso é experiência digital. E aí, a experiência offline, que é o livro físico, ele precisa ser encomendado porque é uma produção independente sob demanda. Aí tem que chamar no direct, tá? Só para entender. E daí, esse aqui é o livro, ó. O Segredo da Criança Interior. Lindo. Maravilha. A gente vai colocar o link na descrição do vídeo para as pessoas terem acesso. Então, Evelyn... Desculpa, Renato Leandro, eu te interrompi por uma boa causa. Mas é claro. Prioridade sempre. Não, então, já fica o convite para que você volte, porque o assunto é muito interessante, muito legal, muito profundo, e é algo universal. Eu posso dizer aqui. Quantas pessoas? 8 bilhões? São 8 bilhões de traumáticos. Ninguém... Trabalho não há de faltar para essa mulher. Pois é. Fernando Pessoa falou, meus amigos lá são campeões em tudo, né? Essa ironia dele, né? Então não existe aí o super-homem, né? Mulher Maravilha. Isso aí é um conto de fadas. É o herói, né? Na verdade, a vida ela tem essa dinâmica. A aceitação é importante. Eu sou luz e sou sombra, eu estou na dinâmica. Se eu vou tentar suprimir, aquilo tira minha energia, e eu fico sem energia, né? É claro que a gente está falando aqui e a gente entende, né, a posição das pessoas que muitas vezes não tem filtro nenhum, né? Os extremos, né? Mas a gente está colocando de uma forma assim para as pessoas refletirem sobre a força, né, que de repente a sombra pode ter, no sentido de que é seu também esse movimento, né? Tudo integra. Então já fica o convite para você, porque a gente quer que você volte muito. Volto. Só combinar, volto. Vamos combinar, vamos sim. Vamos ver também se eu gosto, né? Que é bom, né? Ver se comentar aqui, né? Comentar no YouTube, né? Vamos, é claro. Hoje, né? Não, eu falo, não tem como não gostar, porque você fala com os olhos, você é expressiva no teu rosto e nos teus gestos, você é extremamente expressiva. Aqui eu ficava com você a noite toda conversando, batendo papo. Porque é minha paixão, né, gente? Daí eu tô compartilhando a minha paixão, que já me questionei muito, meu Deus, por que tu gosta dessas coisas que eu às vezes passo mal, né? Mas eu gosto tanto, não consigo não gostar. Ô, Evelyn, para você entender o que eu estou dizendo aqui, eu me senti numa cadeira confortável de uma sala de teatro. Porque você vai transitando pelos temas e você vai exemplificando e contando as histórias. Você é ótima, menina. Gratidão. Muito bom. Muito bom. Excelente. Você explica nos detalhes. Eu amei, Renato Leandro. Muito bom, maravilhoso. Amei, Evelyn. Fica assim, a gente vai navegando, assim, vai entrando no assunto, vai se aprofundando. Maravilhoso. Sentindo também no corpo, né? Não sei como foi vocês, mas sentindo, né? Exato. Exatamente. Porque eu vejo a sua liberdade, tanto para falar como para se expressar, né? Porque corpo é uma coisa que as pessoas ficam, ai, não pode, ai, isso. E você não, você se expressa. Mas, gente, o Instagram dela é tudo isso e muito mais. Maravilha. Toda essa expressão do que é o conhecimento. Né? Muito conteúdo gratuito, assim, que a gente faz uma força-tarefa para
ter todo dia conteúdo novo. Há muitos anos a gente está fazendo, né? Mas está cada vez melhor. E então é algo assim que dá para apreciar bastante, assim, dá para ter muito insight só de conteúdo gratuito. Eu tenho meu YouTube também, não está muito ativado, mas tem algumas meditações lá, tem vídeo, aulas, assim, então tem muito material gratuito também para usufruir, assim, para realmente. Porque são informações que eu tive que buscar muita informação, muitas vezes em inglês, livros raros e coisa assim, difícil. E dei todo o público gratuito, assim, muitas das coisas eu dou gratuito, porque é do meu interesse que todo mundo comece, né, a desenvolver um nível de consciência um pouquinho maior, sabe? Nem vou dizer que é high level, né, um alto nível, porque é difícil mesmo, mas, assim, um passo a mais na consciência, né? Porque a gente a gente não veio aqui para ficar na mesma consciência. Ou repetir as consciências dos pais, né? Ou às vezes as consciências dos nossos pares mesmo. A gente às vezes pode ver um monte de gente fazendo as coisas, mas só porque todo mundo tá fazendo a mesma coisa, não quer dizer que é bom, gente, viu? Isso aí é a sombra coletiva. Todo mundo tá indo para lá pro penhasco. Não quer dizer que é bom. Então, por isso que a gente luta bastante nesse trabalho, assim, de colocar a informação gratuita. Tem gente que não faria o que eu faço, mas eu acho que é importante, assim, para todo mundo, para aumentar o nível de consciência, sabe? Sim. Não, eu vejo a sua contribuição como muito valorosa. Eu acompanho e eu vejo ali a sua contribuição. Eu dou muito valor. Então, você está de parabéns. Gratidão. Gratidão, gente. Muito bom. Foi maravilhoso as perguntas, conversar com vocês, né? Maravilha. Gratidão. Você tem que continuar, viu, com esse trabalho. É patrimônio, eu ia comentar, patrimônio cultural da humanidade. Que você, né, construiu e vem construindo. Patrimônio, está ali para as pessoas terem acesso. E os 8 bilhões de pessoas, né? Traumatizadas. Exatamente. Todos nós estamos precisando desse acesso, né? Dessa sua generosidade. A gente precisa de instrumentalização, né? Porque ninguém nasce sabendo, né? Então, não tem vergonha nenhuma em não saber o que fazer, né? E o importante tá, mas eu posso me instrumentalizar para eu manejar melhor minha energia, para entender como é que eu me autorregulo. Então, não saber tá tudo bem, né? E o importante é a pessoa buscar esse conhecimento e começar a se auto-aplicar. Porque eu digo, o que transforma a nossa energia é a auto-aplicação, né? É realmente eu não deixar a coisa rolar a deriva, né? Eu pegar aquilo, né, e me apropriar e aí instrumentalizar, né? Então, acho que é isso, né? Usar as ferramentas, porque é isso que vai mudar, né? Eu usar a ferramenta, a instrumentalização, é isso que vai alterar o meu destino, né? Vai alterar a minha vida, né? Sensacional. Perfeito. E assim, ficamos por aqui. Ficamos? E para você que nos acompanha, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente e compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus e até. Beijo! Até. Obrigado, Evelyn. Beijo. Valeu, pessoal. Até mais.